Olá, meu nome é Nelly Peixoto e hoje nós vamos falar sobre o diálogo. O diálogo, ele deve se fazer presente porque ele é muito importante na comunicação e no bom relacionamento entre pais e filhos. Os pais devem procurar isso diariamente, na rotina mesmo, encaixar bons momentos de uma comunicação saudável. Quando a criança é bem novinha, um bebê ainda, ela já pode participar da comunicação. De que maneira? Através dos seus olhares, das suas palavras doces, do seu toque, do seu carinho. Isso faz com que ela se sinta aceitada, amada. Apesar de pequenininha, ela já consegue captar essa energia. À medida que as crianças vão crescendo, elas vão gostando da conversa, de dialogar com os pais. Para os pais, talvez isso não seja tão interessante, mas eles têm que ver como um investimento que estão fazendo ao seu filho. Porque no momento do diálogo acontece a informação. Os pais passam conhecimento e informação aos filhos. E isso vai se acumulando na cabeça dele, ajudando a melhorar o seu desenvolvimento intelectual e a sua inteligência. A comunicação saudável é fundamental. E isso deve começar bem cedo, porque desde cedo a criança vai se acostumar a informar e ter liberdade para participar o que acontece com ela. É um direito dela que os pais tenham livre acesso para que ela possa comunicar o que lhe ocorre, o que lhe acontece. E isso só através de um diálogo, de um contato bem livre, bem à vontade, bem tranquilo, é que a criança vai se sentir à vontade para desabafar e contar o que ela precisa. Alguns pais ainda veem as crianças como um ser que perturbam, incomodam o tempo todo, ou que é desgastante, cansa muito os pais. De fato, a criança incomoda bastante, mas você não tem que olhar para o seu filho através desse ângulo. Isso é natural e é um preço que se tem que pagar mesmo, que os pais têm que pagar. A criança deve ser vista como um ser que está procurando conhecimento, está desbravando o mundo. E ela tem um ímpeto para aprender e aprender. Os pais devem o quê? Devem cooperar com essa necessidade dela. E deve dar livre acesso, muita informação. Por exemplo, se o seu filho chega para você e diz: pai ou mãe, o que é um planeta? Você não pode se limitar a dizer: é um astro que está no céu e que gira em torno do Sol. Isso é muito pouco. Aproveite e pode jogar informação. Diga que o planeta pertence a um sistema solar e que tem vários outros planetas junto com ele, circulando ao redor do Sol, de uma estrela, que é o Sol, e que esse sistema todo gigantesco está dentro de uma galáxia ainda maior. E aí você vai e passa a dar milhões de informações possíveis ao seu filho. Por quê? Porque a criança, até os 5 anos, ela está na fase em que o cérebro está a todo vapor. Nenhuma outra fase da vida do ser humano é capaz de o cérebro executar tantas sinapses como nessa fase da criança na primeira infância. Então,
o máximo de informação que você der vai enriquecê-la. Ela vai processar isso e é muito enriquecedor para ela, e o retorno que ela lhe dá é imenso, além de despertar a curiosidade. E quanto mais informação ela recebe nessa hora, ela tem um prazer imenso com isso, e ela vai despertar o prazer de aprender, tão necessário lá na frente, aos 10, 12, adolescência. A criança que já traz esse prazer de aprender, gerado na própria família, ela vai ser aqueles alunos maravilhosos que não dão trabalho para aprender ao professor, que dão orgulho aos pais no futuro. E isso já está mais do que comprovado. Além do diálogo favorecer a criança de conseguir mais conhecimento, ela favorece também os vínculos afetivos, porque ela se aproxima mais da mãe, se aproxima mais do pai, ela vai admirar, respeitar e querer mais e mais aprender com os pais, que é um estoque de grande conhecimento para ela, né? Daí já gera o respeito tão necessário à convivência saudável entre pai e filho. Outra coisa que beneficia muito os pais, desde que eles comecem desde cedo a manter um diálogo saudável com os filhos, é porque isso chega na adolescência e não vai haver aqueles conflitos terríveis que ferem e machucam tanto os pais. Eles se livram disso, graças ao diálogo. Afinal de contas, nós educamos muito mais pela paz e harmonia do que através de correções e cobranças. Eu quero chamar a atenção também dos pais para um detalhe. Uma coisa que os filhos não gostam e parece que os pais adoram é quando eles querem corrigir com longos sermões. O cérebro da criança, depois de 1 minuto, bloqueia e não ouve mais, porque a partir daí é chateação. Ele fica chateado e não vai mais escutar o que o pai diz. Então você procure falar, corrigir, de forma conversando apenas, de forma através de diálogo. Apenas mostre: meu filho, você fez isso, não foi legal, evite fazer isso. Pronto, a criança já vai entender o seu recado. Nada de agredi-lo emocionalmente, você é isso, você é aquilo. Não. Chame a atenção apenas para o erro em si, a atitude e não a personalidade dele. Isso ajuda bastante em manter a boa comunicação também. Com relação às obrigações que o filho tem, ou as obrigações que tem dentro de casa, que deve ter, ou as obrigações escolares, os pais não podem estar o tempo inteiro cobrando isso. Isso é muito chato. Então você determina, vamos dizer, no início do ano, vai começar a aula, as aulas na escola vão começar. Então o que você faz? Você determina: olha, todos os dias, de tantas horas a tantas horas, você deve estar no seu quarto estudando. E se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar, pode consultar com o seu pai, pode consultar, ligar para um professor, um amigo, alguma coisa. Mas não pode deixar de estudar. Pronto, você dá essa determinação e não precisa ficar em cima cobrando. Ele já sabe que aquilo é responsabilidade dele e ele vai começar a fazer, e depois que desenvolve o hábito, pronto, você não tem que ter nenhum trabalho de estar empurrando e de estar mandando. É obrigação dele. É assim que ensina o adolescente, a criança maior, a ser responsável. Quando, desde o início, a boa comunicação, o diálogo saudável é aplicado no meio da família,
sem ninguém ofender ninguém, o que vai acontecer é os filhos se preocuparem de agradar aos pais. Eles vão cuidar de manter os pais felizes. E quem não gostaria disso, né? E o diálogo existe exatamente para isso. Portanto, mamãe, portanto, papai, a partir de agora, busquem como se fosse assim uma das maneiras mais preciosas que existe na educação. O bom diálogo, a boa comunicação. É isso. Se você gostou, compartilha, curte, comenta para eu saber que você gostou e até o nosso próximo vídeo.